Olá pessoal, então chegamos agora aqui no estudo de segunda-feira dessa nona lição desse segundo trimestre de 2018. Tem como título Os Dois Grandes Erros. Nas entrelinhas que nós vamos aqui trazer para vocês, primeiro nós vamos trabalhar sobre essa questão de erro, ou seja, mentira e verdades, em hebraico. Quais eram os sentidos dessas duas palavras? A gente vai trazer aqui o pictográfico novamente para você entender quantos significados tem essas palavras. E depois, além dos dois grandes erros, que isso é mortalidade e santidade do domingo, nós temos também aqui alguns outros erros que são importantes a gente explorar nessa lição aqui de segunda-feira. Então fiquem ligados aqui nos slides e depois falamos aqui com a Thaís. Vamos lá. Os dois grandes erros. Primeiro, nós vamos trabalhar, como o Lúcio falou, o conceito de verdade e o conceito de mentira no hebraico. Então a gente pega aqui a expressão, a gente pega aqui remi, que é, vamos lá, porventura, por Deus falarei perversidade, ou por ele enunciarei mentira, e aqui o remi, que significa enganar, tapear ou mentir. E aqui é o código pictográfico, A primeira letra seria um uresh. O uresh, cabeça, início, pessoa ou primeiro. Cabeça, por quê? Essa mentira, obviamente, é algo que influencia a mente da pessoa. Aqui a gente tem o men. Normalmente a gente associa o men com a água e com a vida. Agora aqui no caso, o men pode ser água, pode ser uma mancha ou pode ser o caos. Com a palavra mentira, o óbvio é que é o caos na cabeça. Então veja, é uma informação, é um enunciado que gera caos, que gera confusão na cabeça. E aqui o re. Lembra que quando a gente falou lá atrás de Satã no num era semente? Olha só o re aqui. Veja, ou contemplação, ser quebrado ou pegar semente. E agora aqui a gente vai analisar aquela palavra que eu citei lá atrás. Vamos lá, aqui. E nós vamos analisar um pouco a questão assim, do que Satanás faz. E aqui está a parábola, e que vai trazer uma noção de Midrash Haggadah, uma noção mais ampla do que Satanás faz. A gente tem lá João, primeiro vamos em João 8,44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. E aqui o menos, ou seja, aqui o caos, aqui a confusão por não se apegar à verdade. Pois não havia verdade nele. Quando mente, fala a própria língua, ou seja, o idioma materno de Satanás é a mentira. Pois é mentiroso. Ele é o pai da mentira. E aqui agora a gente tem aqui Mateus 10:4, se não me engano, porque a imagem comeu. Mas vamos lá. E quando semeava, uma parte da semente caiu no pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E aqui a gente tem aqui o rei. Ou seja, a mentira é essa forma com a qual Satanás tira o evangelho ou impede que o evangelho entre no coração do crente. Agora no próximo slide. E o que ele é, no caso Satanás? Então eu trouxe algumas passagens aqui. João 10:10. Eu negritei aqui. Ele é ladrão. Ele não vem senão roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Aqui no caso eu vim, aqui no caso é o Mashiach. Seguindo aqui, agora João 10:12, no sentido do que Satanás é. Mas ele é mercenário. Aqui é um paralelo que é feito com relação ao pastor, o pastor de ovelhas. Vamos continuar agora para ficar mais fácil de entender. E o que ele não é pastor. E de quem não são as ovelhas. Vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. O lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Agora a próxima passagem, João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não firmou a verdade, porque a verdade não é ele. Quando ele proferiu mentiras, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Aquela mesma passagem que a gente citou lá. E por fim, Jó. E disse o Senhor a Satanás: eis o que tudo que tem está nas suas mãos. Eis que tudo que ele tem, no caso Jó, está na sua mão. Somente contra ele não estenda a sua mão. Ou seja, essas calamidades
que acontecem no mundo, a gente tende geralmente a atribuir em função de um hebraísmo que existe, muitas dessas consequências a Yahweh. Só que veja bem, o pecado ele entrou no mundo e em função disso existem questões ligadas ao juízo de Deus que infligem sofrimentos em função da desobediência da lei, e toda essa ideologia do mal, vamos dizer assim, resultou nisso. Deus nunca quis isso. A árvore do conhecimento do bem e do mal é que possibilitou essa entrada no mundo. E aqui a questão agora do Emet. Vamos lá. Agora vamos falar da verdade. A questão da verdade aqui. Emet. Primeira passagem, Provérbios 22, 21. Para te fazer saber a certeza das palavras ou razões, né, da verdade. A verdade ali é o Emet. Para que possa responder palavras de verdade. Emet de novo. Aos que te enviaram. Provérbios 22, 21. Emet significa sinceridade ou verdade. Vamos analisar os pictográficos. O Aleph, um boi, força, líder, humilhar, um campeão. O Aleph, esse daqui é o Aleph no código pictográfico, é a cabeça de um boi, e significa poder, ou seja, já traz uma conotação de que essa verdade ela tem um poder. Vamos lá, agora o Mena. Agora o Mena aqui é a água e aqui é associado à vida. Lá, no caso, a associação do Mena era o caos. Aqui o Emet é associado à vida. E o Tav, ou seja, a verdade é uma marca, a verdade é um pacto, a verdade é um sinal. Vamos lá, próximo slide, vamos tentar analisar esse último ponto aqui. Agora, como resistir a Satanás? Tiago 4,7. Porque a gente tem o hábito, às vezes, muito de falar de Satanás e ficar com medo. Como eu falei, esse conflito cósmico não é Deus lutando com Satanás, porque não tem luta. Não tem luta entre o Eterno e Satanás. Essa luta é interna. Mas existe como nós existimos e a Bíblia fala disso. Tiago 4,7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Vamos continuar agora aqui. Estejam alertas, vigiem. O diabo é inimigo e vocês andam ao redor como um leão que ruge, procurando quem possa devorar. Resistam-lhe, permaneçam firmes na fé. Outra forma aqui de sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. 1 Pedro 5, 8 a 9. E agora vamos aqui no último texto. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal. Lembra a última letra lá do Emet? Te dei os meus sábados para servir de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Aqui o significado da última letra do Emet, que é um sinal, é um pacto. E eu volto, para a gente dar continuidade aqui às nossas entrelinhas. É interessante, entender o significado, a construção da palavra mentira e palavra verdade. Você vê que é muito mais profundo do que a gente imagina. Principalmente porque eu estou aqui do lado de dois advogados, então estou acostumado a trabalhar com verdades e mentiras, e um tribunal tem muitas mentiras que o pessoal quer que a gente acredite que seja verdade. Mas pessoal, ainda na lição aqui de segunda-feira sobre os dois grandes erros, existem outros grandes erros que vale a pena você trazer como entrelinhas, Thaisa? Quais são esses outros grandes erros que Satanás tem oferecido para a humanidade do seu repertório de mentiras? A gente é acostumado a pensar que, assim, Satanás tem esse erro, Satanás tem esse erro, tudo como se fosse catalogado, sabe, taxativa, isso. Na verdade, não é assim. O que acontece na verdade? Ele tem realmente um objetivo, que qual que é esse? É o que a gente tem falado até agora, que é fazer você duvidar e questionar a autoridade de Deus e a lei. Esse é o objetivo dele. Mas como ele faz isso, as maneiras é que divergem. Por quê? Porque nós somos humanos, porque nós somos diferentes. A minha fraqueza, a minha personalidade é diferente da sua, é diferente da dele. E ele usa isso. Na verdade, ele tem até um tratamento VIP. Ele olha para você e sabe exatamente o que vai fazer. É um catálogo próprio para você, que não vai servir para o outro. Por exemplo, para mim, a questão do materialismo pode ser um engano para mim. Entendeu? A gente sempre pensa naqueles mesmos de sempre e esquece esses outros. Ou seja, às vezes você pega aqui os dois que a lição traz, a imortalidade da alma e a santidade do domingo. E acho que é só isso. E aí você constrói aquelas barreiras, aquelas muralhas contra esses dois grandes enganos. Você fala, estou protegido de Satanás. E ele usa outro. E usa outro. Aí está escancarado para todos os demais que você nem percebe.
Para uns vai ser o dom de línguas, para outros vai ser a morte, para outros vai ser o consumismo e para outros até a própria religião. Como assim? Por exemplo, eles pegam a lei e adoram tanto a lei que esquecem de adorar o Criador da lei. Eles pegam a lei e falam, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim, e eu vou seguir eu vou conseguir as coisas por mérito, não é pela graça, não é porque eu dependo de Deus, não é porque Deus me dá força, é porque eu consigo e eu vou fazendo. E eu estou fazendo tudo certo conforme está a lei, então está tudo ok, eu estou sem engano nenhum. Ele está com a lei, utilizando a própria Torá e a própria Bíblia, e esse está sendo o engano de Satanás para ele, e ele não está percebendo. E às vezes é o contrário. Às vezes você fala, não, eu estou na graça, uma graça que exclui a lei, que isso não existe. Mas eu estou na graça, então não tem problema nenhum. Para mim não tem engano. Só que é o contrário. A relação com Deus vai afrouxando, vai afrouxando, vai afrouxando, até que chega um ponto que ele não escuta mais. Ele não consegue entender, porque essa relação se quebrou. Então o engano dele foi o oposto. Então o que a gente está querendo dizer aqui? São várias maneiras. São vários enganos, o objetivo é o mesmo, fazer você se separar. Mas preste atenção em você, analise, estude a Bíblia, vá buscar, porque você vai ver enganos que você fala, nossa, eu nunca teria percebido que é esse engano que Satanás está fazendo para você, e é justamente esse. Acho que cada um, né, nesse momento pode refletir que eu tenho os meus, eu tenho crescido em alguns, né, principalmente aqui com o canal, que a gente está envolvido muito em estudar a Palavra de Deus, eu tenho crescido em alguns, né, porque quando você tem o título de cristão é porque você segue a Cristo. É porque você tenta moldar-se, né, a Cristo, ao comportamento, ao caráter de Cristo. Então a gente realmente tem que verificar como que está esse nosso relacionamento aí com os aspectos cristãos. E nós estamos aqui tentando fornecer mais material para você refletir, para você estudar, aprender e estreitar esse relacionamento aí com Deus, Criador desse universo, e o Cristo Redentor. Bom, encerramos então aqui, pessoal, as entrelinhas de segunda-feira. Espero que vocês estejam gostando. Se você recebeu esse vídeo curto no WhatsApp, né, compartilhe com outras pessoas para que eles possam entender um pouco melhor do tema da lição ou desse tema bíblico em geral, você que não é adventista ou que não estuda a lição, né? Se inscreva no canal, acione o sininho, dê seu joinha, né, que é seu ato evangelístico para o algoritmo do YouTube, né? Dê seu joinha lá para que eu gostei. Aqui a gente transforma qualquer coisa. O pessoal fala assim, eu estou atrás de views. Realmente, views acho que é a última coisa que a gente busca aqui, né? Porque senão a gente está fazendo outras coisas, né, pessoal? Mas, né, comente aí, deixe seu recado para nós. Se quiser também mostrar o seu rosto, mandar um videozinho de 15 segundos, mandando um abraço aí para sua cidade, manda, a gente vai reunindo esses vídeos e na medida do possível a gente vai editar aqui no canal para que todo mundo conheça assim um pouco da sua cidade e da sua igreja. Então nos vemos no próximo assunto nas entrelinhas de terça-feira.